Bem que eu poderia iniciar este vídeo apresentando algumas materializações, certo? Mas isso, eu não cheguei nesse patamar ainda, eu não sei fazer isso, certo? Mas o que eu posso dizer a vocês com certeza é que isso é possível. Eu sei que alguns de vocês sabem disso, ou já, quem sabe, já presenciou alguém fazer materialização, ou até mesmo alguns de vocês já conseguiram fazer alguma materialização. Em DACLA eu sei que existem pessoas que já fazem, já conseguem fazer isso. Isso depende de muito treinamento, carece de muito treinamento. Antigamente, assim que a gente entrou em DACLA, mais no início ainda, quando o projeto Portal, a gente fazia os treinamentos, assim que a gente chegava, um dos treinamentos era fazer a precipitação das pedrinhas, tinha a materialização do cristal, né, o treinamento de jogar pedra e ela voltar. Esses treinamentos não mais existem, não sei se ainda vai voltar. Eu sei que o de jogar pedra e voltar, hoje em algumas viagens, é feito esse treinamento, que às vezes é quando o treinamento das fortalezas mentais, a gente faz esse treinamento de jogar pedrinha e ela voltar. Sobre o cristal, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que eu fiz quando eu tirei o meu cristal, e também o link de um vídeo mostrando o cristal, certo? Eu materializei o cristal no frontal. Não é uma coisa que eu sei fazer, vou materializar o cristal, não, é uma frequência gerada. Então foi gerada essa frequência e naturalmente esse cristal foi se materializando ao ponto de chegar um dia ele poder ser tirado, que foi o que aconteceu. Então eu faço esse relato, vou deixar aqui na descrição, tá certo? Para essa frequência da materialização do cristal, isso existe. Em DACLA a gente costuma fazia isso, né? Antigamente tinha essa tarefa, esse treinamento. Os homens precipitavam o perfume e a mulher materializava o cristal. Quando o homem precipita o perfume, chega ao ponto de dele escorrer de suas mãos, escorrer entre os dedos, certo? Então, isso é uma frequência que é gerada. A mulher materializa o frontal, o cristal no frontal, e o homem precipita o perfume, tá bom? Então, isso existe. Eu cito também aqui no vídeo, nesta série, eu falo sobre Dásculo, que é um mestre da magia, né? Eu li esse livro que uma pessoa escreveu um livro falando das experiências de Dásculo. Então, ele, em uma de suas experiências, ele apresentou algumas materializações. Ele fez algumas materializações e apresentou para o público, tá certo? Então, isso é possível, já existe algumas pessoas que fazem isso. Aqui na terceira dimensão, não é tão comum as pessoas materializarem coisas, ter pessoas que conseguem fazer isso, mas em outras dimensões, no mundo paralelo, em dimensões além da terceira dimensão, em outras dimensões onde vivem os nossos parceiros, lá é natural a materialização das coisas, daquilo que você deseja. É comum, isso é natural, lá fazem naturalmente, certo? Tanto que eu vou citar o exemplo aqui, vou citar a experiência, vou relatar a experiência do nosso querido Urandi Fernandes de Oliveira, o presidente de DACLA, que ele relata a sua experiência quando ele esteve nos mundos paralelos, quando ele fez essa viagem para os mundos, para outras dimensões, ele fez essa viagem. Então, eu sei pelo menos que ele fez, com certeza, 2 viagens, mas acho que ele fez umas 3,
e eu vou relatar aqui um pouquinho só de uma dessas viagens, fazer o relato um pouquinho do que ele contou de uma dessas viagens, certo? Então, no dia 30 de dezembro de 2012, o Urandi, ele fez uma viagem para os mundos paralelos com o objetivo, dentre outras informações, nos trazer a frequência do amor, certo? Então, ele fez essa viagem e nos contou algumas coisas interessantes que ele presenciou lá, certo? A primeira coisa interessante é que lá as coisas funcionam tudo pelo mental. Isso nós já sabemos que, aliás, é o treinamento que nós fazemos em Dáquilo, é tudo com o mental, certo? Pelo pensamento. O nosso treinamento, a gente tem que estar com a carga elétrica elevada, tem que estar com alta atividade cerebral, tem que estar em alta atividade cerebral, então é tudo feito com o mental. E ele contou que lá as paredes, né, o ambiente, ele se molda de acordo com o seu movimento. Você vai andando e as paredes vão se movimentando, né? Aqui a gente desvia da parede, não, lá ela se movimenta, se molda, o ambiente se molda de acordo com o nosso movimento. A gente vai andando e as paredes também vão se movimentando. Achei bem interessante essa parte aí que ele falou, né? Ele disse que assim que ele chegou na sua primeira visita, que foi na nona dimensão, ele visitou a nona dimensão e algumas subdivisões da nona dimensão, a oitava dimensão e algumas subdivisões da oitava dimensão. Então, ele chegando lá na nona dimensão, que foi a sua primeira visita, ele disse que a sua vestimenta se desmaterializou e se materializou a nova vestimenta. Então, ele se vestiu de acordo com os parceiros que ali estavam. Então, a sua vestimenta foi desmaterializada e, naturalmente, automaticamente, foi materializada a sua nova vestimenta. Tá certo? Ele disse que lá ele sentiu fome, sentiu sede. A água que ele bebeu, disse que era uma água leve, uma água saborosa, né? E que é livre de deutério, né? Foi interessante ele falar essa parte aí da leveza da água, que eu vou deixar também um link aqui para vocês de uma experiência que eu fiz com a água. É que eu fiz assim, essa água, eu consegui deixá-la tão leve que a jarra que continha a água, ela ficou tão leve que parecia que quando eu peguei a jarra, parecia que a jarra não existia, de tão leve que a água ficou. Então eu conto esse relato aqui neste canal. E eu vou deixar o link. Vou deixar o link também de um experimento que um japonês fez com a água, que ele fotografava a água. Então ele fotografava a água e essa água ela se modificava de acordo com a frequência, com a vibração que ela recebia. Palavras, pensamentos positivos e negativos, palavras de amor, palavras positivas. A foto era harmônica, bonita, parecendo cristal. E a água que era fotografada e que recebia palavras negativas era uma foto feia, uma foto desarmônica, né? Que assim, é ruim de se ver, né? Então, eu vou deixar o link aqui desse experimento que esse japonês fez, só para vocês verem que realmente o nosso pensamento, ele consegue modificar as coisas, ele consegue criar coisas, consegue gerar as coisas, tá certo? Então, foi isso que aconteceu. Sobre a alimentação dele lá,
ele se alimentou de tabletinho. Lá os parceiros se alimentam de tabletinho. Sobre os tabletinhos, a gente já tinha conhecimento que os parceiros se alimentavam de tabletinho. Por quê? Porque ele já nos beneficiou com esses tabletinhos. Dáclia já distribuiu, em uma viagem, Dáclia distribuiu esses tabletinhos para a gente. Aliás, nós recebemos nos nossos núcleos, foi distribuído para os associados a esses tabletinhos. E interessante desses tabletinhos que ali o sabor do tabletinho era de acordo com o que você pensava, né? O sabor que você pensasse, que você imaginava, ali seria o sabor do tabletinho. Então, nós recebemos esses tabletinhos com as essências dos parceiros e que o sabor era de acordo com o nosso pensamento. Interessante que na hora que a gente estava comendo os tabletinhos, a gente perguntou: e o seu sabor? Qual é o sabor do seu? Porque cada um era um sabor diferente, porque era de acordo com o que a pessoa pensava, o que a pessoa desejava, certo? Então, foi isso que aconteceu, e isso eu queria trazer para vocês essas informações sobre a materialização. Dizer que isso é possível. O objetivo desse vídeo falando sobre a materialização e sobre o quanto é possível a gente fazer tudo isso com a mente, é para dizer para vocês que isso já está acontecendo, nós estamos em treinamento para a conversão da energia da matéria em energia, a conversão da matéria em energia. Quando isso acontecer, nós vencemos a morte, tá? Então, esse treinamento já está acontecendo, essas informações nós já estamos recebendo de tudo isso que é possível. E quando nós chegarmos a esse patamar de fazer tudo essas coisas, nós seremos super-humanos, seremos deuses, semideuses, né? Então, isso será possível, esse treinamento já está acontecendo, essa orientação já estamos recebendo, né? Quando eu digo nós já estamos recebendo essas informações, eu estou falando de nós, de Dáquila, e as pessoas que estão recebendo as informações por meio de Dáquila, e as pessoas que ainda não conhecem Dáquila, mas que também irão receber essas informações, porque isso já está acontecendo e todos vão ter acesso a essas informações, certo? Não é que vai chegar o dia do juízo final, o grande arrebatamento, ou que a Terra será invadida por seres extraterrestres. Não, eles já estão aí, já está acontecendo, isso é real, nós estamos sendo orientados por eles. Eu vivencio isso, então isso já está acontecendo, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês, de todo esse processo, carece de treinamento para a gente poder aprender a manipular as energias, saber trabalhar a nossa mente, tudo isso é fundamental, tudo isso é importante, tudo isso nós somos capazes, né? Nós precisamos gerar essa frequência de super-humano, tá certo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E o recadinho de hoje trabalhemos a nossa mente, que um dia a gente que um dia a gente irá alcançar a frequência do super-humano. Tenhamos todos um ótimo dia e até o próximo vídeo.